Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa sexta-feira, dia 3 de julho. Hoje nós vamos falar sobre uma das festas religiosas mais tradicionais do Brasil, a Romaria de Trindade. E também temos dicas culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Quem faz a interpretação para Libras no estúdio é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, que tem a cor cinza com listras vermelhas. Aqui no centro também há uma tela bem grande, onde agora está o nome do Conexões. E é nessa tela que você confere informações importantes sobre o cenário nacional. Bom, e a primeira informação é sobre o PCC. Hoje a Polícia Civil deflagrou uma operação que mira brasileiros que foram sancionados pelos Estados Unidos por uma possível ligação com o primeiro comando da capital. Mais de 50 agentes cumprem 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, que foram expedidos em diferentes endereços, nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, num valor que chega ao montante de 10 bilhões e 400 milhões de reais. Bom, e o Estado brasileiro pediu desculpas oficiais ao povo indígena Avacanoeiro do Araguaia pelas atrocidades que a etnia sofreu durante a ditadura militar. O reconhecimento das violações aos direitos desse grupo que hoje está reduzido a menos de 40 pessoas, ocorreu ontem, durante uma sessão plenária da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E o Estado brasileiro também reconheceu os Avacanoeiro como anistiados políticos coletivos. Isso é um reconhecimento oficial de que os agentes do próprio Estado perseguiram e violaram direitos de grupos, comunidades e movimentos sociais por motivação exclusivamente política durante o período ditatorial. Bom, e para finalizar esse nosso primeiro giro, uma informação positiva. Há um ano, o Brasil deixou o mapa da fome, o que resultou em menos de 2,5% da população com risco de subnutrição ou falta de acesso à alimentação suficiente. Apesar da conquista, ainda há no nosso país cerca de 6,5 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Esse é o menor patamar da série histórica. Já a segurança alimentar, o acesso regular, permanente e suficiente a alimentos saudáveis, é garantido a 77% da nossa população. E agora a gente muda de assunto para falar sobre redes sociais. Você que está em casa acha que um profissional que tem um Instagram bonito é sempre competente? Bom, o marketing digital faz a gente criar essa falsa segurança, de que aquele perfil representa a competência do profissional. E também de que ter muitos seguidores e muitas curtidas na internet é sinônimo dessa competência. Bom, para analisar essa situação e explicar como a gente deve fazer as nossas escolhas por profissionais aí que divulgam os serviços nas redes sociais, nós vamos conversar agora com um especialista em marketing, Altair Camargo. Ele já aparece aqui de forma remota na nossa tela para falar com a gente. Altair, boa tarde. Peço que primeiro você se apresente para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, Camila. Meu nome é Altair, eu sou moreno claro, tenho cabelos pretos, barba cerrada. Atrás de mim tem uma estante clara com alguns livros. Bom, para a gente começar, queria que o senhor explicasse para a gente essa questão que trouxemos agora no começo, Um Instagram bonito, bem feito, com vídeos, postagens bem produzidas, às vezes milhões de seguidores, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, nem sempre quer dizer que aquele profissional tem um bom serviço, que a gente deve confiar naquele profissional,
Exatamente, a rede social, principalmente a rede social profissional que as pessoas têm, são feitas exatamente para passar uma imagem que nem sempre é real. Então, quando a gente vê uma rede social com muito seguidor, muito bem feita, muito certinha, com histórias que se alinham, que mostra para quem está acompanhando aquela rede social, né, um valor ou aquilo que aquela pessoa quer comprar, nem sempre é a realidade. Então, o consumidor, ou quem tá vendo aquela rede social, precisa estar atentos a o que está por trás daquilo, né? Se aquela empresa, se aquela pessoa, aquele profissional realmente é confiável ou não. Isso ainda mais em serviços que têm algum tipo de risco, ou serviços que envolvem saúde, por exemplo. A gente pode até citar, infelizmente, o caso que aconteceu recentemente, né, da jovem que acabou falecendo ao pular aí em um esporte, né, de risco, de aventura, e ela conheceu os serviços pelas redes sociais, né? É bom sempre checar as referências profissionais além do Instagram, né? Exatamente, porque no Instagram, vamos imaginar uma rede social de um serviço como aquele, um serviço que envolve um certo risco. Eles vão passar a imagem que é 100% seguro, eles vão passar uma imagem de que quem compra aquele serviço vai ter a emoção, vai ter a superação, ou seja, eles vão passar justamente aquilo que a pessoa está procurando, né? E também aquela questão do medo de perder alguma coisa, que é aquilo de que está todo mundo fazendo, todo mundo praticando, e se eu não praticar aquilo, eu vou estar fora da comunidade, eu não vou ter o que postar, né? Realimentar as minhas redes. Então, as redes mostram isso. Então, uma rede social de um serviço, seja médico, um serviço, né, de algum esporte de aventura, não vai mostrar o procedimento que deu errado, não vai mostrar alguma eventual falha de segurança, não vai mostrar a pessoa que foi pular e desistiu e chorou e talvez não teve um bom atendimento ali, né? No máximo que eles vão mostrar é talvez alguém que hesitou em dar um pulo, mas aí se superou. Então, é aquela jornada do herói. Começou com dificuldades, mas depois conseguiu. E isso, claro, vende mais, né? Isso realça os olhos de quem vê aquilo, de quem está procurando o serviço. E aí, o consumidor tem que tomar alguns cuidados, de fato. Não confiar só numa rede social, porque a rede social, quem controla a narrativa é o dono da rede, aquele que está querendo vender o serviço. Então, quem está comprando precisa checar em outras redes, né? Onde a empresa ou o profissional não controla a relativa. Então, ver avaliações em outros sites, olhar se tem algo, por exemplo, no Reclame Aqui ou algum site parecido, perguntar para amigos, perguntar para parentes, né? Se já contrataram aquele serviço, se a empresa realmente é idônea, se realmente é segura, né? Isso serve, evidentemente, para outros profissionais também, médicos, até, de repente, um restaurante que a gente vai, a gente precisa fazer como se fosse uma triangulação, né? Saber que realmente a empresa fala alguma coisa, mas a gente precisa saber com pessoas isentas daquilo, com terceiros, se realmente aquilo que está vendendo é real. Tá certo, Altair. A gente conversou com o especialista em marketing, Altair Camargo, sobre esses riscos na internet. Fica aqui a dica dele então, né? Não confie só no Instagram, não busque, até por processos judiciais muitas vezes, né? No Jus Brasil ali, para saber se aquele serviço, se aquele profissional que você está contratando realmente é tão bom e tão bonito quanto na rede social. Obrigada, viu, Altair? Imagina, eu que agradeço o convite. Até mais. Tchau. Bom, e para finalizar esse bloco, a gente te conta algumas atualizações sobre o esporte no Conexão Esportiva de hoje, que dessa vez é apresentado pelas estudantes de jornalismo Rafaela Estival e Karine Castro. Elas trazem as novidades dessa última semana para a gente. Boa tarde para você que é fã de esporte. Está começando mais um Conexões Esportivas para você. Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Rafaela Estival, uma jovem mulher branca, de olhos azuis, cabelos loiros cacheados abaixo dos ombros.
E hoje eu tô mais do que bem acompanhada, né, Karine? Ah, que isso, Rafa! Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Conexões. Hoje vamos falar sobre Copa do Mundo, Liga das Nações e tênis de mesa. Só assunto massa, né, Rafaela? Mas agora eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo e olhos castanhos. Bora começar? E vamos começar com a Copa do Mundo, porque olha, esses 16avos deram o que falar, viu? O Brasil bateu o Japão por 2-1 em um jogo tenso e emocionante. E quem não teve a mesma sorte foi a Alemanha, que caiu para o Paraguai, e a Holanda, que caiu para o Marrocos, ambos nos pênaltis. E agora o Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo. Vai ser um jogo tenso, viu? E outro Brasil que fez bonito, mas dessa vez em quadra, foi a seleção brasileira masculina de vôlei. A equipe venceu na última rodada pela segunda semana a equipe do Canadá por 3-2. Apesar do bom resultado, a equipe ainda está fora da zona de classificação para as eliminatórias. Em julho, o Brasil volta em quadra para disputar a terceira fase, dessa vez nos Estados Unidos. E agora eu quero te contar mais um feito grandioso. As goianas Letícia Lacerda e Thaís Severo brilharam na etapa da China da Copa do Mundo de Tênis de Mesa Paralímpico. No total, elas conquistaram 4 medalhas. E o Brasil obteve, então, 13, sendo uma de ouro, 5 de prata e 7 de bronze. Agora, as goianas vão se preparar para disputar o Mundial, que acontece em novembro, na Tailândia. Então é isso, minha gente. Muito obrigada a você que acompanhou Conexões Esportivas hoje. Semana que vem, voltamos com mais um Conexões Esportivas. Até lá! Tchau, tchau! A gente agradece a Karine e também a Rafaela, as nossas estagiárias do estágio obrigatório, que hoje se despediram aqui da TV. Você não deve ver mais a carinha delas aqui, daqui a um pouquinho você vê novas carinhas do jornalismo da UFG aqui no Conexões. Só a Karine, que está com a gente há mais tempo, que continua. E a gente agradece sempre à universidade, aos estudantes, por estarem aqui na TV. E a gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente te conta sobre a convocação de professores na rede estadual aqui de Goiás. E também temos uma matéria especial do Stanley Brenner a respeito da Romaria de Trindade. Estamos de volta com Conexões dessa sexta-feira. E o governo de Goiás convocou mais 225 professores que foram aprovados num concurso público da rede estadual realizado em 2022. E nós vamos conversar agora com o repórter Stanley Brenner, que traz os detalhes sobre essa convocação. Olá, Stanley, conta pra gente então, esses professores vão reforçar a rede estadual em diferentes cidades, né? Boa tarde. Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no Conexões. É isso mesmo, sim. São várias cidades aqui do estado de Goiás, como aqui em Goiânia, Lusiânia, Catalão e outras cidades. Esses professores, foram convocados depois de serem aprovados num edital, na verdade, num concurso, que aconteceu em 2022, como você tinha falado. Mas antes de continuar, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, com os olhos e cabelos castanhos, uso barba e estou usando óculos de grau. Esse concurso foi realizado em 2022, esses professores foram aprovados e agora o governo do estado de Goiás convocou esses professores para reforçar o time de professores aqui do estado. Esses professores vão atuar em várias cidades, vão ministrar disciplinas de vários conteúdos, como língua portuguesa, matemática, geografia, história. Esses professores vão atuar como professor de classe 3. Os profissionais eles estão prontos, eles vão ter até a data do dia 28 de agosto para seguir os cumprimentos obrigatórios, como cadastro, perícia médica, apresentação da documentação exigida, para finalizar esses processos, para começar a atuar a partir do dia 1º de setembro nessas regiões, como eu tinha falado, Camila? O governo do estado de Goiás publicou os nomes desses professores no Diário Oficial do Estado. Todos os professores que quiserem conferir, é só ir lá no Diário Oficial e procurar pelo seu nome, se você foi aprovado, para começar esse processo de adequação, para tomar posse e começar a trabalhar a partir do dia 1º de setembro, como eu havia falado, Camila. Uma notícia boa para os professores, e também para toda a área de ensino, por conta desse reforço. Agora várias escolas vão ter esse reforço desses professores aí. Camila,
Mas antes de devolver para você, eu quero desejar boas férias, um feliz aniversário, já que segunda-feira eu não vou te ver. Então, boas férias e comemore muito seu aniversário, Camila. Agradeço os parabéns do Stanley. Dá parabéns para sua mãe também, que faz aniversário no mesmo dia que eu. Cancerianos aqui do Conexões. Muito obrigada, viu, Stanley? Boa sorte aí nas próximas semanas. É isso. Semana que vem eu estou no Conexões. É um prazer te substituir e muito obrigado. Feliz aniversário e boas férias. Obrigada. Bom, mas eu ainda não estou de férias, não. Continuo aqui até o final desse programa. Bom, e a gente conta uma informação importante para quem quer tirar o CNPJ. Com o crescimento do número de empresas, o número do CNPJ já está perto de esgotar aqui no Brasil, né? A possibilidade de combinações numéricas. Por causa disso, a Receita Federal lançou agora em julho o CNPJ alfanumérico, que combina letras e números para novas inscrições, como explica a TV Brasil. Segundo a Receita, a emissão do CNPJ com letras começa no mês que vem e de forma gradual. Apenas as novas inscrições vão receber o CNPJ com letras, o formato alfanumérico. O CNPJ vai continuar do mesmo tamanho, mas passa a ter letras e números nas primeiras posições. Então, os atuais 14 caracteres continuam mantidos, só que permitindo letras nos 12 primeiros. Já os 2 dígitos verificadores continuam sendo numéricos. Para os atuais CNPJs, nada muda. E atenção, a Receita Federal recomenda a atualização dos sistemas para um novo formato para evitar contratempos. E falando de inclusão digital, Goiás segue entre os estados mais conectados do Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD, que trata de tecnologia da informação e comunicação e que foi divulgada pelo IBGE, mostram que 94% da população goiana, com 10 anos ou mais, utilizou a internet no ano passado. Isso equivale a mais de 6 milhões de pessoas. Esse índice coloca Goiás na 2ª posição nacional, atrás apenas do Distrito Federal. Bom, e o Ministério Público do Estado expediu uma recomendação para que sejam implementadas medidas para reforçar a segurança urbana e a proteção da Rua do Lazer, que fica no centro da capital e tem várias atividades culturais e artísticas. Essa recomendação acontece por causa de relatos de aumento da insegurança e também da restrição do uso desse espaço público. A recomendação é dirigida à Prefeitura de Goiânia, à Agência da Guarda Civil Metropolitana da capital e ao Comando do Policiamento, para que esses órgãos adotem medidas urgentes e articuladas, voltadas ao fortalecimento da segurança preventiva, do policiamento ostensivo, da presença estatal e também da proteção do local. Os destinatários dessa recomendação do Ministério Público devem encaminhar à Promotoria de Justiça, em até 20 dias úteis, um relatório informando as providências que serão adotadas, incluindo as ações a serem realizadas, as equipes envolvidas e também as medidas de segurança que foram implementadas e os documentos comprobatórios. Bom, e agora a gente tem uma matéria super especial do Stanley Brenner, que foi lá em Trindade para acompanhar como que acontece a Romaria do Divino Pai Eterno, que é a 2ª maior manifestação religiosa do país. Confira. Todos os anos, a fé transforma as estradas que levam a Trindade em Goiás. Milhões de romeiros percorrem quilômetros movidos por promessas, agradecimentos e esperança. E cada passo carrega uma história. Há quem caminhe pela primeira vez, outros repetem o percurso há décadas. Eu sempre vim e a minha mãe, hoje ela tem 92 anos, né? Ela está aqui, ela tem 92 anos, ela fez essa caminhada até os 87. Então, assim, hoje ela não consegue caminhar mais, mas eu vim trazer ela aqui para caminhar pelo menos um pouquinho. A devoção também preserva a tradição centenária dos carros de boi e mantém viva uma das manifestações culturais mais importantes de Goiás. Desde criança, quando a gente morava na fazenda, meus pais traziam nós
Nós vinha de carroça quando morava na fazenda. Então, a vida inteira. É uma tradição, E eu vim a cavalo muitos anos e acho que agora já é a 6ª vez a pé fazendo o trajeto aqui. Durante o percurso, existe uma estrutura de acolhimento. A Central do Romeiro oferece atendimento médico, apoio do Corpo de Bombeiros, segurança, alimentação e espaços de descanso. Entre um passo e outro, um café, leite com canela, pão com mortadela e uma palavra de incentivo ajudam a renovar as forças de quem segue viagem. Dá energia para a gente terminar a caminhada, acabar de chegar com mais sustância. Um dos momentos mais importantes para o romeiro é a chegada aqui dentro do santuário. Eles conseguem se conectar com o Divino Pai Eterno, agradecer por uma graça ou fazer um pedido. Estamos falando de mais de 4 milhões de pessoas ao longo dos 10 dias de romaria, um tanto realmente que exige de nós uma estrutura muito bem organizada com a cidade, com o Estado e com a igreja. Então, nessa realidade, nós oferecemos esse ano um espaço infantil. Aqui também temos a pauta da sustentabilidade. Uma romaria desse tamanho, você pode imaginar que tem muito lixo e a questão ambiental tem que ser tratada. Então, nós temos aqui também toda a energia que é gerada para a romaria é uma energia limpa através do biodiesel. Mais do que uma caminhada, a romaria é um encontro entre tradição, cultura e espiritualidade. Bom, e para finalizar o nosso programa, como é sexta-feira, é claro que a gente separou algumas dicas culturais para o seu final de semana. Está começando o quadro que agita o seu final de semana. Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Rafaela Estival, uma mulher branca, dos olhos azuis, cabelos loiros cacheados e abaixo dos ombros. E para começar, junho acabou, mas as festas não. De sexta a domingo acontecerá o Arraiá Buriti Shopping, a partir das 6 horas da noite no estacionamento azul. A entrada é gratuita e você pode acessar mais informações no Instagram, @BuritiShopping. E o Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe o Festival Internacional de Dança Goiás. O evento vai até o dia 7 de julho e reúne competições e workshops com a participação de artistas do Brasil e do exterior. Os vencedores vão receber mais de 60 bolsas de estudo, além de premiações em dinheiro. Para mais informações, acesse o Instagram, @FestivalDeDanca-Goiás. E o nosso quadro vai ficando por aqui, mas fica de olho que semana que vem tem mais dicas. E se você quiser mandar a sua dica de evento cultural ou de matéria para a gente fazer ou de entrevista, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Nosso número está aqui na tela, 629-9181-1406. Você também pode apontar o seu celular para esse código que aparece aqui e já mandar sua mensagem direta para a gente. Pode também buscar a TV UFG nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E aí você já começa a seguir os perfis, curtir e compartilhar os nossos conteúdos e ajudar a gente a construir a TV UFG. Bom, eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira tem conexões ao meio-dia com Stanley Brenner. Eu vou para umas rápidas férias e volto com vocês no final de julho. Então, vocês estarão muito bem acompanhados. Até mais, viu? Tchau, tchau!